Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e o episódio de hoje vai focar-se na habitação. A subida dos preços das casas e as dificuldades crescentes no acesso à habitação têm sido um dos temas mais discutidos dos últimos anos, motivando várias análises do Banco de Portugal e diversos episódios deste podcast. No Boletim Económico de junho, o Banco de Portugal deu um novo contributo para este debate, ao publicar um extenso estudo sobre os fatores que têm influenciado a oferta de habitação, as expectativas dos consumidores em relação à evolução dos preços e o papel do crédito nesse ambiente. Dois dos autores desse estudo, Beatriz Amorim e Carlos Santos, economistas do Departamento de Estudos Económicos, são os nossos convidados de hoje. Muito bem-vindos. Obrigada. A habitação pode ser estudada de múltiplos ângulos, não é, Beatriz? E o vosso estudo é bastante aprofundado. Se calhar vale a pena começarmos por nos explicares o que é que vocês tentaram fazer com este estudo, que é o tema em destaque do Boletim Económico de junho. É assim, também começar por dizer que isto vem complementar toda a análise da temática da habitação sobre a qual o Banco de Portugal se tem debruçado nos últimos anos. E desta vez nós procuramos explorar com mais detalhes os determinantes da oferta e a dinâmica de preços e rendas. Portanto, do lado dos determinantes da oferta, começámos por fazer uma caracterização do setor da construção, da utilização dos solos e tipologias habitacionais e analisámos também o parque habitacional aqui nos segmentos de alojamento local e da habitação social. Na segunda parte, olhámos para a evolução de preços e rendas, tanto a nível nacional como municipal, e para as expectativas de preços dos consumidores e, por fim, para o papel de crédito neste contexto de forte crescimento de preços. Como dizias, o Banco de Portugal tem dedicado bastante atenção ao tema. Qual é o ponto de partida para insistirmos sempre em estudar um pouco mais sobre o que é que se passa na habitação? Portanto, acho que todos sentimos de certa forma que nos últimos anos se tem observado um forte crescimento dos preços da habitação e das rendas. E neste tema em destaque nós apresentamos alguns números que nos ajudam a perceber realmente a dimensão deste aumento. Começando então pelo preço de vendas. Entre 2017 e 2025, o valor mediano por metro quadrado dos preços de vendas aumentou cerca de 120%. É muito. É muito. As rendas evoluíram de forma semelhante. Neste caso, ainda não temos os dados para 2025, mas conseguimos fazer a análise até 2024. Portanto, entre 2017 e 2024, nós concluímos que o valor mediano por metro quadrado das rendas aumentou cerca de 81%. Lá está, esta situação não é homogénea em todo o país. Portanto, nós procuramos complementar sempre que possível as análises com dados a nível municipal. Percebemos então que os maiores aumentos de preço se situam na área metropolitana de Porto, Grande Lisboa e Península de Setúbal, e dando aqui alguns exemplos, nos municípios de Sintra, Seixal, Barreiro, Moita e Setúbal, nós temos uma variação do valor mediano por metro quadrado das vendas a apresentar valores superiores a 200%. Todos estes aumentos, quer mais especificamente nestes municípios, mas em Portugal como um todo, traduzem-se numa deterioração da acessibilidade à habitação, uma vez que o rendimento mediano das famílias, apesar de ter aumentado, não aumentou de forma tão significativa como os preços da habitação. E já tivemos aqui num podcast a falar sobre esta deterioração da acessibilidade à habitação, aqui com base numa caixa do Boletim Económico de março. Portanto, o ponto de partida é esta exuberância nos preços das casas e nas rendas. Que razões é que nós conseguimos identificar para este aumento tão acentuado, tanto no lado dos preços como no arrendamento? Aqui então vou pegar num tema em destaque do Boletim Económico de dezembro de 2025, portanto o ano passado, em que sublinhou que o crescimento dos preços foi induzido maioritariamente por forças de procura, em que a oferta de novas habitações acabou por ser insuficiente para contrabalançar essas pressões. Neste tema em destaque de junho, nós estimamos que na última década foi acumulado um déficit de construção de cerca de 300 mil fogos em Portugal. Portanto, este déficit de fogos resulta de um desequilíbrio entre a procura e a oferta, com um aumento do número de famílias que gera pressões sobre a procura a exceder o número de novos alojamentos. Portanto, a oferta não consegue acompanhar esse dinamismo do lado da procura, não é? Exatamente. Portanto, Carlos, existindo este problema do lado da oferta, vale a pena seguirmos, portanto, o vosso estudo e explorar mais a fundo os diferentes fatores. Eu começaria então pela construção.
O que é que aconteceu nos últimos anos ao setor e como é que isso afeta depois a oferta de casas? Bem, o setor da construção é tradicionalmente um setor importante na economia portuguesa. Foi um dos setores mais afetados pela crise de dívida soberana e pela crise financeira internacional, o que motivou uma forte contração do setor, tanto em termos de atividade como em termos de emprego, sendo que essa crise perdurou até meados da década passada. Posteriormente, o setor tem vindo a recuperar de forma gradual. De qualquer forma, refira-se desde já que a escala do setor permanece significativamente inferior ao que existia antes dessas crises que referi. Uhum. De forma concomitante com esta evolução de VAB, de emprego, de volume de negócios, o que se observou foi que a construção de habitação nova permaneceu durante anos em níveis historicamente reduzidos. A partir da segunda metade da década passada, como referi, a procura de habitação ganhou força. Foi impulsionado pelo crescimento do emprego, do rendimento, pelo aumento da imigração, pela criação de novos agregados familiares e pela crescente atratividade da habitação como forma de investimento. Como referi, a oferta respondeu de forma lenta. Nos últimos anos, a construção tem aumentado de forma gradual. Em 2025 foram concluídos cerca de 26.700 fogos novos, valor que configura uma recuperação nos anos mais recentes, mas permanece significativamente abaixo dos 67.500 registados em 2007. A recuperar, mas ainda longe dos níveis anteriores. Isto não chega à metade do que havia em 2007. E identificamos ainda alguns obstáculos, ou seja, as empresas ainda nos dizem que existem obstáculos para que a oferta acelere? E há que referir, em primeiro lugar, que, em termos da existência de obstáculos, tem-se observado uma diminuição da percentagem de empresários que identifica limitações à atividade do setor da construção. Esse número era de cerca de 50% em 2020 a 2023 e já vai na ordem de 35% em 2025 e início de 2026. De qualquer forma, referir que entre os fatores que podem estar a obstaculizar o desenvolvimento da atividade, há um fator que tem sido referido como mais importante, que está relacionado com a falta de mão de obra. Este fator... Esse mantém-se, não é? Esse mantém-se. Diria que não é exclusivo do setor, mas Exato. que no setor da construção é um dos fatores mais importantes. Mas existem fatores de natureza mais estrutural em relação ao setor da construção, certo? Certo. E quais são esses fatores normalmente referidos? Os fatores normalmente referidos de natureza mais estrutural estão relacionados, por exemplo, com os processos de licenciamento urbanísticos, que tendem a ser demorados e pouco previsíveis, com a escassez e o elevado custo dos terrenos urbanizáveis, juntamente com o excesso de regulamentação, fatores que limitam o crescimento da oferta habitacional. Por outro lado, há também uma característica do setor, intrínseca ao setor, que tem a ver com o facto de ser dominado por micro e pequenas empresas, que representam 98% do total das empresas em 2024, que tipicamente têm menor capacidade financeira e potencial mais limitado de ganhos de produtividade. Sobre produtividade, muito rapidamente dizer que a produtividade do setor é baixa no contexto europeu e não progrediu, não aumentou de forma material na última década. Para isso, poderá contribuir o facto de os níveis de intensidade capitalística do setor também permanecerem, na atualidade, permanecem inferiores àquilo que acontecia aqui há 10, 15 anos. E havendo uma possível explicação para esse facto, os baixos níveis de investimento podem refletir a incerteza e volatilidade que tem caracterizado os últimos anos, o que leva muitas empresas a adotar uma postura mais cautelosa. E ainda em específico à mão de obra, que referiste ainda agora como o obstáculo que ainda é mais referido pelos empresários. A imigração tem tido uma importância relevante para o setor, como referias ainda há pouco. Sendo a falta de mão de obra ainda o obstáculo mais citado, conseguimos antecipar que a diminuição de entradas que nós começamos a ver, diminuição de entradas em Portugal, pode penalizar um pouco a recuperação do setor que já se começava a ver nos dados? É um facto que uma diminuição das entradas pode penalizar o desenvolvimento da atividade do setor, em particular porque, conforme nos mostram os dados, a importância da mão de obra de estrangeiros que vieram para Portugal, imigrantes, essa importância aumentou de forma muito significativa. A percentagem de trabalhadores estrangeiros no setor era de 5,5% em 2010, atingiu 32% em 2025. Portanto, este aumento é avassalador.
No entanto, o impacto sobre o mercado da habitação tem que ser visto numa dupla perspectiva. Se, por um lado, menos imigrantes podem penalizar a atividade do setor, por eventuais restrições de mão de obra, por outro lado, uma diminuição da imigração tenderá a reduzir a pressão de procura. Porque, na verdade, falando parece mal, os imigrantes têm que viver a algum lado e, portanto, acrescem à procura de habitação em Portugal. E vocês, deste lado da oferta, referem também à utilização dos solos e até a tipologia da habitação como travões à oferta. Isto pode parecer assim palavrões para algumas pessoas. Podem explicar de que forma é que afeta este canal da oferta? Enfim, há uma evidência que não nos podemos esquecer. Para construirmos uma casa precisamos ter solo para esse efeito e, portanto, a disponibilidade de solo é, obviamente, um tema importante quando falamos de habitação. No entanto, há que distinguir que a questão dos solos não é necessariamente uma questão a nível nacional. Aquilo que nós procuramos evidenciar no tema em destaque é que, de facto, o problema da habitação não resulta tanto da falta de terrenos para construir no conjunto do país, mas sim da concentração de procura em determinadas áreas, sobretudo nas grandes cidades, onde o solo disponível é mais limitado. E isto torna mais difícil aumentar rapidamente a oferta, mesmo quando os preços das casas sobem de forma significativa. Falta de terreno onde as pessoas procuram mais morar. Precisamente. E nesse contexto, esta realidade mostra a importância de articular melhor as políticas de solos, de habitação, de desenvolvimento regional e transportes, criando condições para uma maior descentralização e facilitando o acesso aos principais centros urbanos. Portanto, isto deve ser visto, de facto, em conjunto. E do lado da tipologia? Do lado da tipologia, o que nós esperaríamos era que, conforme tem vindo a acontecer de forma gradual, em linha com a redução da dimensão média das famílias em Portugal, a dimensão das casas também se reduzisse. E é isso que se tem vindo a observar de uma forma geral no país. No TED damos detalhe ao nível municipal, mas esta é a tendência geral. E nesse contexto, sendo a tipologia, e já agora o número de pisos, indicadores de eficiência de utilização dos solos para efeitos de avaliação de mercado de habitação, aquilo que temos observado em termos de tipologia, redução do número de quartos, entendemos que é uma evolução favorável na perspectiva do ajustamento do mercado da habitação, em particular na componente da oferta. Outro fator que tem sido muito debatido nos últimos anos é a dimensão do parque público de habitação em Portugal. Vale a pena começar simplesmente por situarmos Portugal. Como é que comparamos com outros países na dimensão do nosso parque público de habitação, embora já adivinhe que a resposta não vai ser muito positiva, não é? Enfim, a resposta poderia ser positiva se isto refletisse uma total ausência de problemas e a não necessidade. Exato. Mas não é de facto a situação. Aliás, estamos aqui a falar sobre um problema que existe em Portugal no mercado de habitação. E nesse sentido, e a linha com o que estavas a referir, de facto a oferta de habitação social em Portugal é muito reduzida, quer em termos absolutos, quer em termos comparados com outros países. Países onde esta realidade é claramente mais importante podem ser citados, como a Áustria, os Países Baixos, a Dinamarca ou a Finlândia. A habitação social tem, desde logo, o condão de expandir a oferta. E expandir a oferta de uma forma estável, estruturada, numa perspectiva de longo prazo. Isso, se alguma coisa, tem o condão de promover condições de mercado mais estáveis, de mitigar volatilidades, de dar previsibilidade. E, nesse contexto, a habitação social pode ser um canal importante para o desenvolvimento de políticas que promovam um melhor funcionamento do mercado habitacional. O que quer dizer é não só aumenta a oferta, mas também ajuda a atenuar alguns dos movimentos mais exuberantes do mercado, não é? Sim, exatamente. Nós sabemos também que o alojamento local tem crescido muito nos últimos anos. Basta andarmos por Lisboa, por Porto ou por outra grande cidade. Quais são estes canais de impacto? Vocês também explicam isso do alojamento local depois na oferta da habitação e quão relevantes eles são? Talvez começando pela relevância. Todos nós, ou muitos de nós, terão a noção que, de facto, o alojamento local foi uma realidade que cresceu muito significativa, em particular desde meados da década passada, tendo estado associado a um forte crescimento do turismo, em particular turismo com não residentes. O alojamento local assume em Portugal, em termos de média nacional, em termos do rácio do número de unidades de alojamento local face ao parque habitacional, é um rácio de 1,6%. No entanto, este número é muito heterogéneo. Por exemplo, no Algarve há vários municípios com rácios superiores a 10%. E, portanto, uma das conclusões que nós tiramos relativamente à importância do alojamento local é que ele, enfim, passo o pleonasmo, mas na prática ele é uma questão que pode ser eminentemente
local, ao nível de alguns municípios, não é necessariamente uma questão a nível nacional. Existem estudos que avaliam, de facto, o impacto do alojamento local sobre a oferta de habitação. E, tipicamente, aquilo que se conclui é que um dos principais canais tem a ver com uma diminuição da oferta de alojamento por via de aluguer, arrendamento, de longo prazo. Portanto, há aqui uma substituição de arrendamento para primeira habitação, portanto, seria aquilo que nós enquadramos claramente como central no mercado de habitação. Esse tipo de oferta de arrendamento diminui de forma significativa, havendo uma conversão em unidades de alojamento turístico, com contratos de curto prazo e, tipicamente, com rentabilidades mais elevadas. De qualquer forma, referir que existem estudos que salientam que este fenómeno pode ter algum impacto em termos de preços e de rendas, mas que, sendo os efeitos estatisticamente significativos, tendem a ser diminutos no total da variação dos preços. Portanto, se os preços crescem 20% em Portugal, seguramente que não é por conta do alojamento local. Há forças mais fortes a atuar. Exatamente. Portanto, referiste, nestas tuas últimas respostas, 4 fatores ou 4 dimensões. Portanto, o lado da construção, o lado dos solos e tipologia, o lado do parque público de habitação e do alojamento local. Nós conseguimos, eu sei que a pergunta é difícil, classificá-los de alguma forma por relevância nesta limitação da oferta de habitação? Essa é, porventura, a questão mais difícil de responder. Não, em particular, porque conforme já decorre das respostas que dei até agora, alguns dos fatores têm necessariamente uma natureza nacional, ao passo que outros fatores têm uma natureza eminentemente regional ou mesmo municipal, são muito, muito localizados. Nós no TED não temos a ambição de fazer uma hierarquia. O que fazemos é identificar os principais fatores que influenciam a oferta e a procura, necessariamente sem hierarquizar ou atribuir maior importância. Dito isto, há alguns fatores que surgem de forma recorrente no diagnóstico, tanto do Banco de Portugal como de outras entidades a nível internacional. Entre elas estão a escassez de mão de obra no setor, a recuperação lenta da atividade do setor, da construção e a dificuldade da oferta em responder. Portanto, é uma questão de elasticidade da oferta. A oferta, de facto, tem vindo a reagir de forma lenta face à necessidade e daí o ajustamento dos preços. A principal mensagem do relatório é que a crise da habitação em Portugal resulta, acima de tudo, de uma insuficiência estrutural da oferta. A habitação social e o alojamento local podem agravar ou atenuar as dinâmicas de mercado, as tais volatilidades e previsibilidades que referi, mas não estão na origem do problema de fundo. Neste contexto, ganha especial relevância uma ideia que o Sr. Governador já tem sublinhado várias vezes e, aqui entre aspas, oferta. Beatriz, olhando agora para uma segunda parte deste tema em destaque, vocês olham para outros fatores para além destas dinâmicas que o Carlos estava aqui a referir e em específico analisam um rácio preços-rendas. Porquê é que este rácio é relevante e o que é que ele nos diz? Então, explicando aqui um bocadinho o rácio preço-renda permite-nos medir a relação entre o preço de venda de um imóvel e o valor da renda anual associada a esse imóvel, ou seja, permite-nos aferir o grau de valorização do imóvel enquanto ativo face ao fluxo de rendimento que pode gerar através de arrendamento. Quando este rácio aumenta, isto significa que os preços das casas estão a crescer mais rapidamente do que as rendas, o que pode refletir fatores como maior procura no mercado de aquisição de habitação ou expectativas de valorização futura do ativo. Nós verificamos que entre 2017 e 2024, para o agregado nacional, o rácio preço-renda aumentou ligeiramente. Mas os resultados acabam por ser bastante mais interessantes quando nós olhamos para a evidência a nível municipal. Portanto, a nível municipal, nós conseguimos identificar que os aumentos mais expressivos no rácio preço-renda ocorreram sobretudo em municípios da periferia da área metropolitana do Porto, Grande Lisboa e da Península de Setúbal. Portanto, este padrão de aumentos mais expressivos na periferia pode ser interpretado como um processo de difusão territorial da valorização imobiliária, que acabou por ser mais intenso nos municípios que no início do período apresentavam preços de aquisição menos valorizados face às rendas, ou seja, rácios preço-renda menores. Havia mais margem para Exato. crescer, se quisermos. Em contraste, as regiões como o Algarve, onde os rácios já eram elevados à partida, em parte devido à procura de não residentes, registaram variações do rácio mais contidas. E também olhamos para, nos ajuda se calhar nessa análise, para as expectativas dos consumidores em relação aos preços das casas, não é?
Isso pode indicar-nos aqui alguma análise sobre fundamentais do mercado? As expectativas dos consumidores em Portugal, o que é que nos mostram? Mostram que as famílias continuam a esperar aumentos relativamente elevados dos preços da habitação. No início de 2026, para dar aqui um exemplo, as expectativas aumentavam para um crescimento médio dos preços de cerca de 7% em Portugal, o que compara com cerca de 4% para a área do euro. Nós, na análise, verificamos que existe uma relação positiva entre as expectativas dos consumidores relativamente à evolução dos preços da habitação e a variação efetivamente observada de subida de preços. Neste contexto, Portugal destaca-se por apresentar em média expectativas e também preços superiores aos dos restantes países. Ainda assim, em Portugal, as expectativas de aumento dos preços não estão desalinhadas dos aumentos de preços observados recentemente. E se alguma coisa, estas expectativas até têm subestimado os aumentos efetivos de preço nos últimos anos. Ou seja, isto sugere que os aumentos de preço não terão sido impulsionados por expectativas exacerbadas lá das famílias. Exato. Tem havido bastantes medidas nos últimos anos do lado do governo na área tanto do crédito à habitação como de algum incentivo à compra de casa. E existe algum debate também sobre a sua eficácia. Os dados mostram que a concessão de crédito tem sido decisiva para a evolução dos preços, ou seja, que as famílias estejam a depender muito do crédito e isso esteja a fazer disparar os preços? Ok, então começando aqui pelo pacote legislativo dirigido aos jovens no contexto do regime da garantia de Estado, este terá estimulado a atividade no mercado de crédito à habitação. Contudo, este efeito terá sido relevante apenas no passado recente. No entanto, quando nós olhamos para um período mais longo, ou seja, desde 2019, o peso do crédito no valor total das transações de habitação manteve-se relativamente estável. Isto quando nós medimos pelo rácio de crédito no total das transações, quer pelo rácio do LTV, ou seja, o rácio entre o valor do empréstimo à habitação e o valor do colateral. Complementando com uma análise a nível municipal, acabamos por reforçar esta ideia. Ou seja, entre 2019 e 2025 nós não encontramos uma relação entre o crescimento dos preços da habitação nos municípios e a variação da utilização de crédito a nível municipal. Ou seja, os municípios onde os preços mais subiram não foram aqueles onde o recurso a crédito mais aumentou. Portanto, esta evidência sugere que no período de análise, ou seja, aqui entre 2019 e 2025, o aumento do crédito terá basicamente acompanhado o aumento dos preços das transações. Não é o crédito que está a potenciar a evolução dos preços. Carlos, terminamos aqui com outra pergunta difícil, que é, perante o diagnóstico que fizeste e que a Beatriz também aqui nos apresentou, que políticas públicas é que poderiam ser consideradas para tentar mitigar alguns dos problemas e potenciar algumas das soluções? Bem, algumas das ideias já foram até agora referidas, não é? Começando, por exemplo, pela questão dos licenciamentos, que poderiam ser mais rápidos. Uma reavaliação dos requisitos regulatórios à construção de habitação, por exemplo, ao nível do conforto, que permitiriam uma redução dos preços base à habitação. A tal visão integrada nas políticas de solos, habitação, desenvolvimento regional e transportes, promovendo maior descentralização e melhor acessibilidade aos centros urbanos. Ou seja, para a procura não estar tão focada em certas regiões, não é? Precisamente. É muito simples. Se quiser criar uma nova faculdade, não tem que ser em Lisboa. Se calhar há melhores sítios no país com vantagem para as outras regiões e também ao nível do mercado da habitação. Procurar promover de forma integrada uma maior densificação da ocupação do território, procurando beneficiar de economias de escala e de aglomeração. Incentivos para fomentar a habitação social, com base em soluções privadas, portanto, isto sem custo para o erário público, em particular nas zonas em que a mesma seja mais necessária. A regulamentação do alojamento local de forma equilibrada, considerando que não tem apenas um impacto negativo sobre o mercado de habitação em algumas zonas, mas tem um impacto positivo sobre outras regiões do país ao nível do desenvolvimento da economia local. Assegurar a qualificação da mão de obra e promover uma reflexão sobre técnicas de construção que permitam melhorar a produtividade do setor e, eventualmente, acompanhada de um reforço do investimento em capital. E, por fim, perante alguma desadequação entre a dimensão das habitações e dos agregados familiares,
que existe evidência que sustenta, sugerir a existência de limitações, que sugerem a existência de limitações na mobilidade habitacional, reavaliar o enquadramento fiscal associado à transação e à detenção de imóveis residenciais. Carlos, Beatriz, obrigado por este raio-x tão completo aos fatores por trás da dinâmica de preços na habitação e às dificuldades do lado da oferta. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Habitação em Portugal, determinantes da oferta e dinâmica de preços e rendas é o título do tema em destaque do Boletim Económico de junho e é assinado por Nuno Alves, João Amador, Beatriz Amorim, João Bonito Gomes, Cristina Manteu, António Santos e Carlos Santos. Tal como as restantes publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. Visite-nos no nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até breve!